Olá, meu nome é Marty Darracott e eu quero compartilhar uma história sobrenatural com vocês. Até então, eu nunca havia ouvido a voz de Deus. Entreguei minha vida a Cristo em 1993. Cresci ouvindo professores, pregadores, apóstolos e evangelistas dizendo coisas como: "O Senhor me disse para falar isso a você", ou "Deus falou comigo", ou ainda "O Espírito do Senhor me revelou isso". Eu não entendia o que eles queriam dizer. Nunca ouvi a voz de Deus como eles aparentemente ouviam. Eu achava que ouvir a voz de Deus era algo reservado para um grupo especial de pessoas, um tipo de elite sobrenatural e super espiritual. Eu era apenas uma pessoa comum, mas finalmente aconteceu comigo. Ouvi a voz de Deus, e não foi de uma forma que eu esperava. Quero compartilhar essa história com vocês. Minha esposa e eu entregamos nossas vidas a Cristo em 1993. 4 anos depois, em 1997, participamos de um retiro de casais. Estávamos lá com um grupo de cerca de 30 ou 40 pessoas. Era um sábado à noite e tínhamos acabado de jantar. Estávamos guardando os pratos e nos preparando para um momento de oração e adoração em grupo, organizado pela nossa classe da escola dominical. Colocamos uma música de adoração para tocar, diminuímos as luzes da cabana e começamos a orar. Algumas pessoas estavam sentadas no chão, outras em cadeiras, e algumas caminhavam pela sala. O ambiente estava cheio de pessoas adorando a Deus de forma tranquila. Lembro que, enquanto a música tocava, comecei a andar pela área ao redor da mesa da cozinha. O espaço estava lotado, com pessoas sentadas no chão, nos sofás e nas cadeiras. Eu estava ali, orando e me conectando com Deus, enquanto alguns cantavam suavemente. De repente, senti algo dentro de mim, não com meus ouvidos físicos, mas no meu espírito. Era como um empurrão, um estímulo, uma espécie de toque do Espírito Santo. Ouvi claramente dentro de mim: "Vá até a janela da cozinha." Aquilo parecia completamente aleatório. "Vá até a janela da cozinha." Era tão forte e claro dentro de mim que cheguei a olhar ao redor da sala para ver se mais alguém tinha ouvido. Foi tão real para mim que quase parecia audível, embora não fosse. Até aquele momento, nunca tinha experimentado algo assim. Mas sabia, no fundo, que era a voz do Espírito de Deus me direcionando. Eu congelei, não sabia o que fazer. Olhei ao redor e ninguém parecia ter ouvido nada. Então, ouvi novamente, mas dessa vez a voz do Senhor disse: "Vá até a janela da cozinha, tenho algo para te mostrar." Muito quieto, calmamente, caminhei até a janela da cozinha. Lembro-me de me inclinar sobre a pia, cruzando os braços, e olhar pela janela. Estávamos nas montanhas de Pigeon Forge. Havia algumas árvores no quintal da frente e uma entrada de garagem que subia uma pequena colina. Era muito frio. Devia ser janeiro ou fevereiro de 1997. Fiquei ali, com os braços cruzados, olhando para fora e pensando: "Senhor, o que estou procurando? O que devo ver?" Não via nada. Esperei e continuei a perguntar. "Senhor, o Senhor me disse para vir à janela e falou que iria me mostrar algo, mas só vejo as árvores." Então ouvi novamente uma palavra: "Observe." Ele estava falando comigo. Primeiro ele disse para ir até a janela porque queria me mostrar algo. Agora a voz dizia: "Observe." Enquanto eu olhava pela janela, comecei a ver a neve caindo. Pensei: "Uau, é lindo." Mas logo refleti: "Senhor, eu já vi neve antes. Não entendo o que está acontecendo aqui." E novamente ouvi: "Observe." De repente, naquela entrada de garagem, enquanto a neve caía, eu vi minha mãe. Com meus próprios olhos físicos, não na minha imaginação. Ela estava ali, mas parecia como um holograma. Eu podia ver a neve passando através dela, mas ela estava lá. Lembro-me de olhar ao redor da sala para ver se mais alguém estava vendo o que eu via, mas ninguém parecia perceber. Eu realmente a via com meus próprios olhos. Ela estava ali, olhando para mim, com um sorriso no rosto. Não disse uma palavra, apenas me olhava. Pensei: "Senhor, por que estou vendo minha mãe?" E então ouvi a resposta: "Marty, sua mãe sabe sobre mim, mas ela não me conhece." Eu questionei: "Senhor, como assim ela não te conhece?" "Ela toca piano e órgão na igreja desde antes de eu nascer." "Minha mãe vai à igreja todos os domingos de manhã, todos os domingos à noite e todas as quartas-feiras à noite. Sempre que as portas estão abertas, ela está sempre lá." "O que o Senhor quer dizer com ela não te conhece?"
Perguntei. Então ele disse: ela sabe sobre mim, mas ela não me conhece. Eu comecei a chorar. Era a minha mãe. A ideia de eu ser um cristão agora, de ser nascido de novo, de passar a eternidade no céu sem a minha mãe ao meu lado era insuportável. Meus irmãos, assim como minha mãe apareceu, ela desapareceu. Não a vi mais. Olhei ao redor, passando os olhos pelas árvores, pela entrada da garagem, mas ela não estava mais lá. Inclinei a cabeça e chorei, pensando na possibilidade de minha mãe não ter nascido de novo. Enquanto as lágrimas desciam, enxuguei os olhos e olhei novamente para a entrada da garagem. Dessa vez, no mesmo lugar onde minha mãe estava antes, vi meu irmão. O nome dele é Rick. Ele estava lá, mas, assim como minha mãe, parecia um holograma. Não era o corpo físico dele, não era carne e osso. Era como se eu estivesse vendo seu espírito. A neve passava através dele, e uma luz brilhava nele. Mas ele estava ali, eu podia vê-lo claramente. Então perguntei: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar sobre meu irmão? O que quer me dizer sobre ele? Não ouvi nenhuma resposta, mas minha mente foi levada de volta ao tempo em que éramos adolescentes. Eu tinha uns 14 ou 15 anos, e Rick, que é 2 anos mais velho, tinha uns 16 ou 17. Rick sempre foi um trabalhador incansável. Ele tinha vários empregos enquanto ainda estava na escola. Saía da aula e ia direto para o treino de futebol. Depois do treino, trabalhava algumas horas embalando compras ou fazendo outros bicos. Quando terminava, ia para um restaurante, onde trabalhava até 1 ou 2 da manhã, limpando mesas. Ele adorava trabalhar e ganhar seu próprio dinheiro. Enquanto olhava para ele nessa visão que o Senhor estava me mostrando, lembrei de quando éramos jovens e meu irmão tinha um cofre em formato de um bulldog de cerâmica. Era um símbolo da Universidade da Geórgia. O cofre tinha uns 60 centímetros de altura e uma fenda no topo da cabeça, onde ele guardava o dinheiro que ganhava com tanto esforço. Ele colocava moedas, notas de $1, 5, 10, até $20 naquele cofre. Meu irmão estava sempre trabalhando duro e economizando seu dinheiro. Já eu, o irmão mais novo, não tinha ética de trabalho. Eu era preguiçoso, muito rebelde. Durante o verão, lembro-me de todos os meus amigos indo à piscina comunitária. Nunca vou esquecer isso. Enquanto o Senhor me mostrava essa visão do meu irmão, ele me levou de volta à minha infância. Lembro que, para entrar na piscina comunitária, cobravam $2. Eu não tinha os $2, mas queria muito ir com meus amigos. Então, entrava no armário do meu irmão, pegava um cabide e usava para pescar moedas, notas de $1, o que eu conseguisse, para juntar o dinheiro necessário e poder ir à piscina com eles. Naquela época, eu não era nascido de novo. Estava vivendo em rebeldia, em pecado. Eu roubava do meu irmão. Na visão, o Senhor me mostrava essa imagem holográfica do meu irmão em 1997, mas me levava de volta a 1984, quando eu tinha 14 anos e roubava dinheiro dele. Perguntei: Senhor, por que o Senhor está me mostrando isso? O Senhor já me perdoou por tudo isso. O Senhor lançou meus pecados tão longe quanto o leste está do oeste. Sua palavra diz que o Senhor nunca mais os trará à tona. Então ele respondeu: Sim, eu perdoei você. Não me lembro mais desses pecados, mas o seu irmão se lembra. Eu questionei: Mas está sob o sangue de Cristo. Eu não preciso pedir arrependimento por isso. O Senhor disse: Não para mim. Mas você deveria confessar isso ao seu irmão. Naquela época, eu roubava dinheiro para ir à piscina, mas depois passou a ser para jogar videogame, comprar pizza e outras coisas. Estimando o quanto roubei ao longo de 2 ou 3 anos, acredito que tenha sido facilmente algo entre $1.000 e $1.500. O Senhor estava me levando de volta àquele lugar, não para que eu confessasse ao meu irmão e trouxesse novamente à memória os meus pecados, mas para me mostrar algo. Ele estava dizendo: Quero arrancar o seu orgulho. Quero que você confesse ao seu irmão algo que ele culpou outra pessoa por ter feito, mas foi você quem fez. Enquanto isso, eu disse: Senhor, eu farei. Eu vou contar para ele. Assim que meu irmão desapareceu, a próxima imagem que surgiu foi a do meu pai. Meu pai apareceu, e imediatamente o Senhor disse: Seu pai não tem conhecimento de quem eu sou. Ele está perdido, e se morresse hoje à noite, passaria a eternidade longe de mim, no inferno. Aquilo me abalou profundamente. Comecei a chorar novamente. Eu tinha acabado de ver minha mãe
meu irmão e agora meu pai nessa visão holográfica. O Senhor estava me falando sobre a situação espiritual da minha família, e eu sabia que precisava voltar para casa e abordar isso com eles. Isso aconteceu em um sábado à noite. Quando cheguei em casa, liguei para minha família e pedi que viessem até minha casa. Na terça-feira à noite, estávamos todos na minha sala de estar. Meu irmão, minha mãe e meu pai. Comecei a contar a eles sobre a visão, sobre como o Senhor falou comigo pela primeira vez na vida. Contei o que Deus havia me mostrado sobre cada um deles. Então, virei-me para meu irmão e disse: Rick, durante todos esses anos, você culpou nosso vizinho por roubar de você. Mas não foi ele, eu preciso confessar. Fui eu. Meu irmão sempre foi muito forte, um lutador. Ele era jogador de futebol americano, linebacker e lutava wrestling. Além disso, tinha problemas de raiva quando jovem. Já eu era magro e frágil, e sabia que, ao confessar, havia uma grande chance de ele reagir de forma violenta. Achei que ele faria comigo o que já tinha feito com outras pessoas que ameaçaram a nossa família. Imaginei que ele me levaria para fora e me daria uma surra. Mas enquanto eu compartilhava com ele o que o Senhor havia me mostrado e confessava o que tinha feito, o Espírito de Deus entrou naquela sala. Meu irmão começou a chorar. Ele se levantou e eu pensei: pronto, chegou a hora. Ele vai me nocautear. Ele pediu que eu me levantasse também. Eu me levantei, esperando pelo soco. Mas para minha surpresa, ele me abraçou. Ele disse: eu te perdoo. Eu te amo. Você é meu irmão. Obrigado por confessar. É como se isso nunca tivesse acontecido. Está tudo bem entre nós. Depois disso, comecei a compartilhar com minha mãe e meu pai o que o Senhor havia me mostrado sobre eles. Nos 2 anos seguintes, minha mãe e meu pai nasceram de novo. Hoje, eles são crentes e vão passar a eternidade comigo no céu. Eu não sei como você ouve a voz de Deus. Talvez você não ouça. Mas posso te garantir: Deus ainda fala. Ele ainda está falando hoje e quer falar com você. Em João 10, versículo 27, está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E mais adiante a palavra diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele está falando, e ele quer que você ouça. Se você sente que não ouve a voz de Deus, ou não a ouve com frequência, quero te encorajar. Encontre o seu lugar secreto. Foi em um momento de adoração e oração que aconteceu comigo. As luzes estavam baixas, mas o mais importante é encontrar um espaço onde as distrações fiquem de lado. Afaste as distrações, encontre um lugar isolado. A solidão é o terreno fértil para uma visitação de Deus que traz transformação, até que sua vida se torne uma habitação da glória e da presença dele. Se você quer ouvir a voz de Deus, ore assim: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor ainda fala hoje. Por favor, fale ao meu coração. Quero ouvir sua voz. Fale comigo através de visões, sonhos, da sua palavra ou de outras pessoas. Não importa como, Senhor, apenas fale. Teu servo está ouvindo. Quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Agora que você ouviu esse testemunho, quero te desafiar a refletir. Como está a sua relação com Deus? Você tem buscado um espaço de silêncio para ouvir a voz dele? Ou tem permitido que as distrações da vida abafem o som da sua presença? Deus está falando, mas você está ouvindo? Se você sente que está distante, que talvez conheça sobre Deus, mas não o conhece de verdade, hoje é o dia de mudar. Você já entregou todas as áreas da sua vida para Ele? Existe algo que precisa ser confessado? Ou um relacionamento que deve ser restaurado? O que te impede de buscar mais de Deus? Não deixe para depois. Faça agora mesmo uma oração. Peça a Ele para falar ao seu coração e esteja pronto para obedecer ao que Ele te mostrar. Deus quer transformar sua vida, assim como transformou a de Marty e a da sua família. E antes de sair, quero te convidar a se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Vamos continuar aprendendo juntos como ouvir a voz de Deus e viver de forma sobrenatural. Deixe nos comentários o que você achou deste testemunho ou como Deus tem falado com você. Eu quero ouvir sua história e orar por você. Até o próximo vídeo. Minha bisavó me levou a um lugar onde havia um homem.
Eles me colocaram dentro de um círculo de fogo e fizeram algo com plantas. Acredito que aquilo foi uma iniciação, porque depois disso comecei a ter experiências espirituais muito intensas e encontros com o inimigo. No dia seguinte, acordei traumatizada. Minha mãe dizia que eu estava ficando louca porque repetia que Satanás esteve aqui. Mais tarde, enquanto me olhava no espelho, vi fogo saindo dos meus olhos. Foi aterrorizante. Mesmo que uma pessoa seja um profeta verdadeiro, ela pode profetizar coisas que não vêm de Deus e, na verdade, lançar maldições sobre as pessoas. E é isso que bruxas, satanistas e feiticeiros entendem muito bem. Há poder nas palavras. Por isso eles liberam palavras de destruição, lançam principados sobre regiões específicas. Somos criados à imagem de Deus. Ele criou o mundo com palavras, e é por isso que também precisamos ter cuidado com o que liberamos. O que declaramos tem impacto. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.